Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, sexta-feira, 10 horas e 39 minutos, 28 de julho de 2023. Temos tempo bom, 22 graus aqui em São Paulo. Desejo um ótimo pregão a todos. Racional do YouTube Mini Índice, buy, 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 compra, compra, compra nesse momento. Eu acredito que durante a gravação a gente tem uma alta de pelo menos uns 600 pontos. Então, saindo aí da região de 120,600 até 121,200, vai dar aí uns 200, uns 630, 640 pontos do ponto que a gente iniciou o racional. Eu diria, vamos colocar aí 750 pontos. Durante a gravação, acho possível, eu vou explicar por quê. Então vamos lá, buy agora, como se a gente tomasse numa 120. Bateu ali 120,500, né, aproximadamente. Mais 750. 121,250 eu acredito ser um alvo factível durante a gravação. Acredito que busque e aí eu vou explicar por quê posteriormente. Primeiro, a explicação é a volatilidade, né? Então, tá bem volátil o mercado, início da temporada de balanço. E eu vou começar falando sobre Vale. Vale 3 que divulgou seus números em linha. Talvez um pouco abaixo do esperado, mas nada que já não esteja nos preços. E agora, nós temos um pullback. Ela está levemente abaixo da LTB Conecta os topos desde maio. Média de 21 e topo anterior um pouco abaixo também, 69,29. Se a Vale saltar acima do topo anterior, 69,29, eu penso que haverá uma aceleração do processo de alta. E eu vou apagar a CLTB, vocês sabem que eu gosto de um gráfico mais limpo possível. O gráfico, quem usa gráfico, seja analista, trader, independente da sua função no mercado, sua atividade, eu acho que você tem que procurar um equilíbrio. Ó, vejam, agora a gente tem uma LTA aqui. Qual que é o equilíbrio? Não ser preguiçoso, né? Sabe, aquele camarada que ele evita fazer um estudo mais complexo, uma leitura um pouco mais profunda, mas ao mesmo tempo não poluir o gráfico, que aí fica um gráfico meio bobo, né? Até patético. Você não enxerga nada ou enxerga tudo até o que não existe. Então, o fato da Vale, ok, né? Tem esse topo anterior, 69,29, eu comentei anteriormente. Acho também que durante a gravação ela vai buscar o 69,29 para testar essa região. Mas acima de tudo nós temos uma LTA e a média de 21. Então é um duplo suporte com capacidade de marcar um fundo para os próximos dias. Então achei bastante importante fazer esse comentário logo de início. Porque a Vale ela tem peso, né? Se a gente colocar aqui, por exemplo, o site Unibroker do Carlos Martins, ainda, né, pressionando os preços, imprimindo uma queda de 493 pontos no momento, quer dizer, ela está sozinha na ponta vendedora. Se a Vale neutralizar essa queda que a gente observa, são 500 pontos a mais. E aí joga o preço onde? Né, acima de 121 mil pontos. Se ela neutralizar até 122, por exemplo, é possível. Porque ela não sobe sozinha, né? Ela arrasta as ações do setor e tem um efeito psicológico também, enfim. Então é isso, a introdução está feita, agora vou prestigiar nossos amigos do YouTube. Então vamos lá. Muito obrigado pelos comentários, comentem, participem, assim todos nós evoluímos e aprendemos juntos, essa é a ideia. Então nós temos o Felipe Limburger, passando para deixar boa tarde e desejar bons negócios. Professor, abraço, obrigado pelo carinho e amizade, uma excelente sexta-feira a você e todos os seus. Ricardo Monteiro, fala professor, tudo bem Ricardo? Rumo aos 126 mil pontos, parabéns pela preocupação com os alunos e as posições. Perfeito, ontem nós fizemos muito conteúdo no período noturno, final da tarde, início da noite. Hoje eu fiz questão de colocar 2 estudos mais cedo, porque
Tem um amigo meu que fala, né, que médico e advogado, né, a gente tem vários médicos e advogados aqui, mas que alguns médicos e advogados, às vezes eles sabem, por exemplo, mais profundamente uma questão de saúde ou uma questão jurídica, e nem sempre eles são tão explícitos, profundos, contundentes, podendo em alguns momentos tranquilizar um pouco mais a pessoa, né? E eu acho que na bolsa, quando a gente pode fazê-lo, que façamos. Né? Então, por exemplo, eu vi... Mas isso, eu tenho vários amigos médicos, advogados, na minha família, meu filho está se formando em Direito. É mais uma brincadeira, mas que tem um fundo de verdade, né? Então, assim, se eu detenho um conhecimento, né, um grande abraço aos médicos e advogados que acompanham o canal, são sempre inteligentíssimos, muito respeitosos com o professor. Então, o MME, que mede fluxo para mercados emergentes, ele sai, digamos, da normalidade numa sexta-feira subindo quase 2%. Esse é um sinal muito positivo. Então eu trouxe esse estudo mais cedo, até do que é típico eu fazê-lo. E a Bolsa de Xangai também chama a atenção, porque a gente percebe já a ideia do governo chinês realmente de estimular a economia paulatinamente de forma equilibrada. É uma barra elefante, isso para o Brasil é muito bom. Direto ou indiretamente, né, em relação ao fluxo para mercados emergentes, é muito positivo. Né, então eu fiz questão de compartilhar logo cedo para trazer tranquilidade, serenidade, né, um bom sentimento, já um bom ânimo desde cedo ao grupo. Ok? Sobre a carteira Barbie, na verdade ela é uma carteira hipotética, ok? Disponha, um grande abraço a você, é uma carteira hipotética, né? Eu comentei, vamos dar uma olhada na carteira Barbie aqui, de repente a gente tem alguma oportunidade, mas ela é uma carteira hipotética, eu não a tenho, ok? Tem muitos analistas, influencers são mentirosos, eles falam que tem compra nisso, tem compra naquilo, alguns nem podem, porque tem regras da CVM que impede de operar da forma muitas vezes que eles falam, né? Eu sou trader, eu posso compartilhar, sou investidor, mas essa carteira eu não tenho, salvo alguns ativos que nós já carregávamos, ok? Então, é uma carteira hipotética, foi uma forma que eu entendi como útil de contribuir nesse momento onde Barbie está na crista da onda. Só que é coisa passageira, as bonecas, tal, aumentou pra caramba o preço, vão continuar vendendo, mas o filme em si, você vê que fala-se muito menos do que no lançamento. Foi um lançamento de tsunami, que é uma técnica de marketing. Mas assim, eu posso avaliar ativo por ativo com o maior prazer. Alço 3 nós temos em carteira, eu acho que a correção abre oportunidade. É o meu pensamento, a mesma coisa CIA. Ok? Grendene, por que Grendene? A Melissa tem parceria, a mesma coisa, a correção até a média abre oportunidade. Ontem foi um dia de oportunidades, hoje também, assim como o Guararapes, que é Riachuelo, que tem a parceria com o fenômeno Barbie. O meu pai, saudoso pai, falecido em 2017, ele sempre dava para minha filha, que tem 9 anos, Barbies. Né? Então ela tem essa recordação, eu também. Então a Barbie realmente é um fenômeno, né? Vai muito além da boneca. Existe a venda de um lifestyle, existe a venda de um sonho. A Barbie, a Mattel soube se adaptar muito bem a novas tendências nacionais e internacionais. Então nós temos aqui Guararapes com uma situação muito interessante. Provavelmente vai romper o pivô aqui a 766. Aí temos a Hasbro, que é a concorrente da Mattel. Eu vejo as coisas de uma forma um pouco diferente do consenso. O pessoal fala, mas a Hasbro vai afundar com o sucesso da Mattel. Eu vejo de forma absolutamente antagônica, né? Agita o setor, tem aqui um fundo triplo. Você compraria a Hasbro desse nível? Não, mas no médio prazo, assim, a tendência, eu penso que é até de apreciação. Aí tem Iguatemi, uma queda também que abre oportunidade, provável rompimento de pivô a 22,72 nos próximos dias. No caso de Iguatemi, eu vou até traçar aqui uma LTB. Sempre interessante usar essas linhas como referência, né? A quebra da linha mostra que houve uma diferença de pensamento, de padrão. E aí Renner, por exemplo, nós já temos em carteira, lojas Renner, eu acredito que seja... Eu estou tomando meu açaí, meu Red Bull sabor coco e açaí, ele é azul, é legal quando você coloca num copo com gelo.
Então Renner, provável pivô a 19,48. E aí tem Mattel, que é a fabricante, né? A Mattel está bem volátil, ontem negociou de forma volátil. A compra ouro, ela foi aqui embaixo no teste da LTA. Eu não compraria nos níveis que está. A compra ouro foi aqui. Poxa, você tem o terceiro teste de uma LTA, né, com acréscimo de volume. Aqui foi a compra. Aqui é para administrar. Eu não acho que está tão interessante. Por exemplo, Multiplan, Shopping, né? É correção que abre oportunidade. Está rompendo o pivô. A 27,08. Quer dizer, ontem não foi uma sessão para ficar com medo, assustado. Ontem foi uma sessão para o pessoal que estava atrasado, que tinha lote incompleto, fazê-lo, completar lote, abrir compra. Né? Ah, mas tem muitos influencers aí, a galera tá falando que vai cair. Pessoal, isso vai acontecer. Eu já expliquei para vocês quais as motivações. Quando a gente observa, é por isso que você tem que colocar na bolsa um dinheiro que pode estar lá. Que aí você consegue trabalhar de maneira racional, com tranquilidade, vivenciando positivamente as experiências com as operações. Os estrangeiros estão comprados, ó, 367,115 na quarta, 6 bi 107 de saldo. Institucionais estão vendidos, 323,351 na venda, vendidos em 6,19 bi. E pessoas físicas estão vendidas em 324 milhões no mês. Quer dizer, as pessoas físicas em geral, se for numa festinha, por exemplo, domingo tem festinha aqui no condomínio. O pessoal que opera em bolsa, está todo mundo vendido. Os caras estão vendidos tão short, ou de fora ou vendido no índice, vendido na bolsa. E as corretoras também estão institucionais. Estão vendidos, né, os fundos. Então, dificilmente você vai conversar com alguém que está comprado. Só que eles estão vendidos dentro dos 100 mil pontos. Então, o pensamento ele é bearish. E como os influencers eles trabalham para as corretoras, são patrocinados, têm salários, apesar de esconderem, recebem corretagem, eles estimulam você a girar a carteira para gerar corretagem para eles, girar para gerar, despertam o medo para vender livre mentoria, enfim, essa é a ideia. Né? Vender operações. Todos têm algum tipo de patrocínio, praticamente todos. Eu diria 99,9% algum tipo de patrocínio, de salário, alguma coisa. A Top Traders ela é independente, então eu tenho como trazer aqui o conteúdo de forma pura. A Examp 3, ela é uma compra para guerrilha, mas não gera grande expectativa, Burger King. E tem a Warner, que é interessante aqui, justificaria uma entrada e tal. Pós-correção, porque está sobre uma LTA também. Então está aí feita a carteira Barbie, minuciosamente detalhada. Minuciosamente detalhada é bom, né? Johnny Souza, boa noite, professor, deu tudo certo. Ele realizou a 123 e já comprou de novo. Essa é uma operação dele, ele está de parabéns. Muito conhecimento é bom, mas nessa eu digo que foi sorte, é uma manobra dele. Né? Muitas vezes o investidor ele pode fazer uma manobra particular, usar a Top Traders como referência, porque assim, ninguém segue só a Top Traders, isso não existe, né? O mínimo que alguém que opera segue são 3 pessoas. Geralmente segue 3, 4 ou 5, a média são 4. Eu, por exemplo, sigo 3. Hoje, as 3 pessoas que eu sigo não são no Brasil. Né? Eu tinha um produto do professor Ivan Santana, que eu adoro, mas aí eu não renovei a assinatura, nem sei porquê, acho que mudou o cartão, eu acabei não renovando. Eu seguia o professor Ivan Santana no Brasil e 3 pessoas fora, continuo seguindo as 3 pessoas fora. A média é 4, são 4. Né? Então, algumas pessoas chegam, mais que 4 eu acho que já vira confusão. 3, 4 pessoas é legal, você tem opiniões, né? Principalmente se uma tiver uma pegada mais fundamentalista, o outro gráfico, fluxo. Então, muitas vezes o aluno ele faz a sua manobra, ele vai criando a sua personalidade para voar sozinho no futuro. Tá de parabéns. O Gilson Fraga, boa noite, professor. Estou pensando seriamente em comprar a Amar. Já faz alguns dias que o ativo está de lado e o volume baixo. Gostaria de saber sua opinião, pois é muito valiosa para mim, o que para mim é uma honra muito grande. Fico feliz. Obrigado e bom final de semana a todos. Agradeço sua gentileza e educação. Então vamos estudar a Amar que o nosso amigo pediu agora mesmo. Amar 3. Essa nós temos em carteira. E eu acredito que ela está fazendo exatamente o que você falou, uma acumulação para depois explodir. Tem ombro, cabeçal invertido velado e bandas justapostas. Vale a exposição? Vale. Agora, qual é o detalhe? Muitas vezes o investidor ele olha uma ação como a Amar e ele fala, sabe o que eu vou fazer?
seguinte, eu costumo colocar 35 mil reais em cada ação da minha carteira. Eu vou colocar 100 mil em Amar. Aí está o erro. Porque ela pode gerar a ilusão que ela vai triplicar e você vai fazer 300 mil no ativo. Só que como ela tem uma memória vendedora, apesar da reação recente, ela está parada, o que é interessante? Comprar mais um lote padrão. Fazer all-in não é quando você vai mais agressivamente no papel, não é o perfil de Amar que justifica, é um perfil diferente, entende? Mas para um lote padrão eu acho fantástico. João Gilberto Souza, olá professor Wagner Cartano, vamos até os 126 mil pontos, até 7/8 após o Copom. Maravilha, ele deixa aí a opinião dele. Hoje o Johnny já perdeu, né? O Johnny falou que bateria 126 mil pontos, hoje eu falei que pintaria o cabelo de rosa Barbie se acontecesse. E assim, pessoal, a gente sabe que não vai segunda também, que é a minha aposta, né? Valendo o jantar lá no Badawi, e também não vai na terça. Né, nem eu, nem o Johnny, nem o Traderson vamos acertar, mas vai, né, essa é a questão. Né, então pode atrasar alguns dias, mas vai, correto? Então, o nosso querido amigo ele pede IFCM3, eu vou estudar a seguir, sempre com muita alegria e entusiasmo. Eu estava vendo outro dia uma entrevista do Thales Gomes, ele falando o seguinte, eles têm, né, uma pegada, ele, o Wendel Carvalho, adulto tem que fazer o que tem que ser feito e criança faz o que quer. E, por exemplo, o Thales falando que 80% do que ele faz ele não gosta. Cara, pra mim isso não é liberdade. Eu faço, o meu caso já é o contrário, 80% do que eu faço eu gosto. Talvez 90%. É a maior liberdade que tem. Agora tá na moda, né? Eu tenho liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo, né? É mentira, o cara é liberdade geográfica, o cara vai passar viajando o tempo inteiro, ele não tem agência, não é o Rodrigo Ruas lá que faz o programa que eu adoro, ou vários programas de turismo que eu assisto, daí é conversa fiada, quem que vai ficar viajando pra lá e pra cá, como é que você vai estudar, ninguém da tua família vai te acompanhar, a não ser que você seja um profissional da área, isso não existe, cara. Né? Liberdade de tempo para fazer o quê? Para ficar dormindo ou ver série? Você tem que ser produtivo, tem que trabalhar, né? Tem que ficar com a sua família, tem que praticar esporte. Aí liberdade financeira, a maioria mentiroso, né? Deve cartão, tá quebrado, aí roda inadimplentes da B3 e o cara fica com conversa fiada. A maior liberdade que eu acho é fazer aquilo que gosta. Então quando eu tô trabalhando meia-noite, 1h da manhã, eu estou entusiasmado porque é a minha paixão. Né? Então eu deixei a indústria para fazer o que eu gosto. É um trabalho fácil? Não. Mas é aquilo que eu amo. Então essa é a maior liberdade. Né? A maior parte do tempo fazer aquilo que você gosta. Por isso que tem a energia e tem toda a empolgação. É a minha opinião. Né? Eu não sou Deus, não acerto sempre, não sou senhor da verdade, mas é a minha opinião. Agora, a liberdade de tempo geográfica e financeira é importante? Né, desde que seja verdade e falado de uma forma real. Quem que vai ficar viajando para lá e para cá o tempo inteiro? Só se for maluco, né? Ou trabalhe com isso, né? Isso não existe, eu posso estar onde eu quiser. O cara vai estar sempre quase ali no mesmo lugar, vai ficar andando para lá e para cá, isso daí só se trabalhar com turismo, né? Então essa que é a real, pessoal, a vida real. Infracommerce, professor, entraria não. Apesar do volume alto, ele tem reduzido e os candles são absolutamente contidos, eu não entraria. Acho que o dinheiro ficaria parado muito tempo. Eduardo Fraga, boa noite, bom descanso, sempre aí conosco, atencioso. Um abraço, querido Zé Carlos Oliveira. Professor, quando a BlackRock está comprando alguma ação, é a mesma coisa que um ataque de águia, difícil de errar o bot, é verdade. Zé Carlos, tinha um player no mercado, que é a Red Grifo anteriormente, que era a mesma coisa, quando eles atacavam o ativo na compra ou na venda, se tivesse na mão contrária, você ia chorar, ia sofrer mesmo. Belo comentário. E ele deixa o like 18, é legal ele sempre dizer o like que ele deixa, eu acho bacana. O professor está sabendo que a BlackRock está comprando via varejo? Isso é cheiro de valorização à vista. Eu não estava sabendo, por isso que eu peço para vocês comentarem, além de deixarem o like, compartilhar o vídeo, se inscreverem no canal, porque aí o conhecimento ele passa a ser de todos. Né? Eu não sabia, nosso amigo está falando que a BlackRock está comprando via. Eu acho que via é interessante a 2,12, mas volto a dizer, eu não acho que é interessante, por exemplo, para fazer um termo. Né? Eu tenho 100 mil, vou comprar 500 mil em via, aí eu discordo. Né?
Ou para ficar alavancando no day trade, ou comprar um lote diferente do padrão. Ah, eu boto 100 mil em cada ação, eu vou comprar 450 de via, não. Mas um lote padrão, nesses níveis justifica, até para guerrilha, tá bom? Felipe Falcão, pernambucano como eu, boa noite, professor, só tenho a agradecer e marcar presença, e estamos juntos, seja no Telegram, Instagram e YouTube. Ter você conosco é uma grande honra, querido. Ele acompanha tudo, o que me deixa muito feliz e motivado. No dia que o mercado atingiu 126 mil pontos, eu usarei uma camiseta com a bandeira do estado de Pernambuco. Ela já está no meu armário, inclusive lavada e passada. Ok? Viva o Brasil, viva o Nordeste, viva Pernambuco. Eu dei aulas muitas vezes e palestras em Salvador, tive essa honra. Também em Recife e Fortaleza. Diversas vezes. Né? Eram as capitais que a Expo Money fazia os eventos. Depois, logo após o término da Expo Money, tinha seminário. Eu promovia, organizava tudo e posteriormente era como se fosse um funil. Aí vinham os alunos que queriam fazer os treinamentos e depois tinha a imersão quando nós operávamos juntos no espaço físico ali, todo mundo, almoçávamos posteriormente, saímos para almoçar, alguns alunos a gente saía para jantar, também foi uma experiência para mim muito enriquecedora. Ok? Então vamos lá, vamos falar dos astros. A bolsa japonesa, antes dos astros, mais do mesmo, porém a sombra inferior abre aqui uma possibilidade de rompimento dessa região e continuidade da alta. Sobre os astros, eu tenho aqui na tela primeiramente Small 11. Eu acho que eu tinha anotado alguma coisa para falar de forma coletiva, mas eu não... Deixa eu ver se está no celular aqui, eu já faço os astros. Acho que não. Bom, se eu lembrar aqui, eu trago depois. Eu vou deixar o celular aberto, o iPad aberto aqui para acompanhar. Eu acompanho... Eu opero de forma muito simples, pessoal. É um notebook, às vezes uma segunda tela, iPad e iPhone. iPad, iPhone, notebook geralmente. Raramente eu uso a segunda tela. Né? Muitas vezes eu opero só com celular. É muito simples aqui. Uma das minhas especialidades é simplificar. Sempre foi desde criança. Um assunto complexo, variável, eu resumia simples. Né? É uma característica. Qual que é a sua maior qualidade? Né? Aí pergunto para a pessoa, qual que é a sua maior qualidade? Não, é porque eu sou muito honesto, eu sou muito verdadeiro. Pô, mas isso tem que ser, né? Você tem que ser honesto, verdadeiro, tem que ser correto. Isso é uma obrigação. Qual a maior qualidade do político? Ele é honesto, mas é incompetente. Né? Em várias cidades a gente vê, não tem condições. Qual que é a sua maior qualidade, se você me perguntar? Simplificar. É a minha maior qualidade. Né? Simplificar. Então... Small 11, eu vou apagar a CLTB mais longa, que a gente sabe que derrubou o preço 2 vezes anteriormente, né? Houve um rompimento, agora um movimento pullback, né? LTB que guia, digamos assim, os preços desde o ano passado, iminente pivô. No semanal, 113,11 ao ponto, é provável que semana que vem rompa essa região. Small 11 é uma correção absolutamente normal, que gera oportunidade. O IFNC Imob Martin de Energia e Consumo, a gente não opera, são índices de referência. Small 11 você pode operar. Então, IFNC também eu vou apagar essa LTB, deixar um gráfico mais limpo. E nesse momento faz mais sentido um desenho nesses moldes, no meu entendimento. Um alargamento. Então, tentando negar o candle de ontem, acho que tem mais espaço para subir até o fim da sessão. No caso do Imob, a gente vai ajustar aqui o traçado para um canal, teste do topo anterior, índice de materiais hoje caindo em razão do minério. Não faz sentido essa queda do minério com base nos estímulos chineses, inclusive a bolsa de Xangai subiu muito bem. Ah, professor, mas os estímulos são para outros setores, não exatamente a indústria. Concordo. Mas, pessoal,
são estímulos, né? O minério está extremamente depreciado, até em relação ao próprio petróleo. Então, IMAT testando média de 5, fez um movimento muito forte, então eu entendo que tecnicamente é uma correção absolutamente admissível. Pullback, no caso aqui do índice de energia, mas eu vou fazer um outro traçado, que vai servir para nós como referência. E, queridos, um comentário, assim, eu tenho por característica realmente responder tudo, ser muito atencioso com os alunos, mas em relação à operação com mini dólar, é impossível eu responder tudo. Ok? Então, às vezes o aluno fala, poxa, o professor fala que responde tudo, eu mandei os parabéns em relação ao mini dólar, 750 pontos, ele não respondeu. Eu não vou conseguir responder tudo, porque todos os dias chegam os e-mails, os directs. Então, porque muita gente, de repente, estava viajando, não viu, zerou ontem, zerou hoje, ao redor, né, dos 740, não tem como responder tudo, porque eu respondo uma determinada quantidade, aí chegam, então eu não vou conseguir, pelo menos não agora. Eu vou responder, mas não de forma célere, ok? Então eu vou responder, mas eu não vou dizer que vai ser como costuma ser, porque é humanamente impossível, porque assim, eu respondo. Se eu colocar alguém da equipe, aí não faz muito sentido, né? Porque o e-mail é direcionado a mim. Mas no curto prazo eu não vou conseguir, porque são muitos e-mails. A maior operação que a gente fez no dólar é em 21 anos. Né? Então é normal que exista repercussão. E aí eu vi ontem o pessoal comentando sobre mim num canal do YouTube que eu acompanho, os caras falando que a operação do dólar foi sorte. Né? Cara, falar que foi sorte a operação. Mas beleza, eu espero continuar tendo bastante sorte. Eles estavam falando da operação da Cury, né? Que nós estamos dentro do ativo. Aí o pessoal falou, pô, mas a Cury, fantástico, tal, ninguém falava, ele falou. Aí o camarada falou assim, a Cury sim, mas a Cury eu concordo, que ele foi diferenciado, tal, mas o dólar ele deu sorte. Falei, caramba, dei sorte, né? Aí a Cury pelo menos reconheceu que foi boa, então. Né? Vai entender, né? Então a Cury, inclusive, vejam, ela veio no topo anterior, 16,76, é teste de topo anterior, deve continuar o movimento. Então o dólar foi sorte, legal. Espero continuar com muita sorte. O grande vilão dessa sexta-feira, minério de ferro. Né? O minério, ele está abaixo, inclusive, dessa LTA. É um movimento realmente patético. Eu diria que é um movimento especulativo. Mas, enfim, está aí materializado. O minério, a gente sabe da importância que tem o minério aqui no Brasil. Ele impacta mesmo. Porque as ações ligadas a metais em conjunto têm um peso muito grande. Né? Quando você fala em minério, você está falando em Valeos, em Minas, Gerdau, Goal, CSN. Eu acho que tá com cara de exaustão, então a ideia é que ele inflexione e tal. Não hoje, de sexta-feira o movimento pode até acontecer, mas ele deve ser tênue, mesmo porque já está com data de segunda, né? Tem essa característica no minério negociado em Singapura. No caso, vamos observar aqui o semanal do petróleo. O petróleo, as médias estão apontadas para cima no semanal, 361 Brent e o WTI negociado na ICE. Nós temos 3,39. Então a compra dita as regras no petróleo nesse momento. Vamos observar a Petrobras, né, como é que ela... Ontem, na verdade, não teve nada a ver com o petróleo, pessoal. Muitos alunos, muitos não, uns 4 ou 5 me escreveram, daí eu respondi tudo. Professor, como é que a Petrobras está caindo com o petróleo subindo? Tem aí um boato no mercado que vão tirar o Jean Paul Prats, que é um especialista, para colocar alguém aloprado lá, esses malucos aí do PT. Não que só tenham malucos no PT, mas muitos o são. Então, o que o mercado fica com medo? A Luiz Mercadante, por exemplo, a pessoa Gleisi Hoffmann, né, o Lindbergh Farias, então essa que é a ideia. Porque o governo quer emplacar, por exemplo, o Manteiga na Vale, que é uma empresa privada. Por quê? Porque ele é um bandido condenado e não pode assumir cargos públicos. Aí querem colocá-lo na Vale, o que seria um absurdo, né? Intervenção em estatais já é errado, imagina em empresa privada. Então, por exemplo, aqui no caso da Petro 3,
tecnicamente é uma compra, porque ela opera sobre uma LTA importante, que guia os preços desde o dia 31 de maio. Aí, Petro 4. Por isso que eu falo que o Haddad é o mais tucano dos petistas, né? Tem sido um ministro muito bom. Ó, entrou volume, o TradingView tem engasgado aqui um pouco. Aí vamos lá, Petro 4 na tela. Quase tocou. A Petro 3, o movimento ele é mais técnico. Né, pode ser uma bear trap, não tocou e aí começa a reagir, os vendidos vão buscar lá em cima. Então tá com cara de pivô, cabeça de pivô, 31,22. Os títulos americanos de 10 anos têm alívio hoje. Nós temos aqui um candle que coloca em xeque esse movimento, talvez tenhamos um topo mais baixo que o anterior. E as bolsas americanas reagindo muito bem aos balanços. O índice de tecnologia Nasdaq negando a barra de ontem, já está acima da metade. O S&P negando a barra de ontem, está acima da metade. E o Dow Jones levemente acima do meio desse candle também negando. O VIX em forte queda chama muita atenção, caindo 6,25. O BZQ é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, também pressionando a média de 5. O EWZ eu comentei mais cedo que é uma oportunidade de compra porque teste do topo anterior. Então, mais um pouquinho já nega a barra de ontem. E aí nós chegamos nas bolsas no Velho Mundo, bolsas na Europa. Vamos ver no semanal como é que está a performance. Ó, vejam as últimas 3 semanas a Bolsa de Londres. Onde é que está a venda dominando, como muita gente diz? 2,45, 3,08, 0,43 na semana. Bolsa de Paris, 3,69, 0,79, essa semana 0,51. Índice DAX na Alemanha, 3,22, semana passada 0,45, essa semana 1,73. Quer dizer, compra no comando. MME, que mede fluxo para mercados emergentes, uma das boas novas dessa sexta-feira. O MME reagindo bem, né? Está relacionado à China. Quando tem fluxo para mercados emergentes, sendo ok, parte vai para a China, sim, mas indiretamente beneficia o Brasil. Eu acredito que parte também venha para o Brasil e para o México. Então, no semanal, uma alta de 3,83 rompendo 1.039,40, fantástico movimento. Aí eu trago aqui novamente para o gráfico diário, DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. O DXY não sustentou o preço acima de 101,648. E nós temos Ibovespa em dólares, teste do topo anterior, deve respeitá-lo também. Ibova 11 testou aqui uma região também de suporte. E no caso do Ibov, eu fiz questão de trabalhar com FIBO. Então eu tracei aqui as retrações de Fibonacci. Percebam que está exatamente na LTB e na retração de 50%. Aqui ao redor de 119,834. Então vejam aqui, né? Vou dar o zoom. Ó, vejam, ó. 119,834. A mínima de hoje foi 119,706. Respeitou, a princípio. Então é uma região propícia para a formação de um fundo, sim. Quanto ao mini dólar, mais do mesmo. Está montando um candle aqui com sombra inferior, isso chama a atenção. Nós estamos fora já do mini dólar, né? E o DI também, um repique, nós temos um fundo anterior aqui, 10,615, está um pouco acima. Se eu tivesse vendido, eu já teria também liquidado. E aí teremos o milho, né? Nós migramos ontem para o X2013. Eu acho possível ainda a formação de um fundo nessa região. Pessoal, eu costumo fazer, né, durante a semana as carteiras. Essa semana eu não fiz nenhuma delas, nem no YouTube
e também não fiz no Telegram, né? Entre hoje e domingo todas serão feitas. Eu vou fazer as duas internacionais aqui no YouTube e a nacional Desafios Pocket Ouro eu faço no Telegram entre hoje e domingo. Então vamos lá, a carteira internacional. Primeiro aqui na tela, eu vou começar por PagSeguro. PagSeguro deve apreciar-se no curto prazo. O teste tem um gap aqui aberto, testou o topo anterior, respeitou. Uma região interessante sim para compra. Roblox, eu acredito pelo efeito elástico que ela tem, que ela suba de forma importante nos próximos dias. É um dos ativos mais malucos que eu já operei, né? Então ela tem aqui a ideia assim, de uma inflexão, talvez teste de $42 ou 44 no curto prazo. Netflix. A gente viu o caso de Netflix turnaround e agora em uma região de suporte anterior forma um arame. É uma situação também de compra. E nós temos Monster, que vai dando aqui vida a uma simetria em V, com alvo a $60,03. Deve acionar pivô a 58,78 nos próximos dias. Disney não reage, né? Então não temos assim grandes expectativas. McDonald's reagiu bem ao balanço, eu acredito que saia da região da bagunça e dê continuidade ao movimento de alta. Morgan Stanley, ontem foi o dia de correção para os bancos, topo anterior. Aqui a gente tem o topo anterior 91,82, uma situação de compra, absolutamente compra, né? Uma boa oportunidade até para tiro curto. E Ford não tem uma reação das melhores ao balanço, mas a gente tem um topo aqui de 6 de março, posteriormente 10 de abril, testou, respeitou, não chegou a fechar esse gap, e é uma situação que eu vejo como uma mega oportunidade de compra, inclusive com alvo aqui no gap para quem opera mais curto. E aí a carteira, para a gente finalizar, vamos fazer a carteira Fly USA. Então as duas internacionais eu faço aqui, as nacionais eu faço no Telegram entre hoje e domingo. Legal. Então vamos lá, Fly USA. Eu vou fazer por símbolos aqui em ordem alfabética. O primeiro ativo dessa carteira é Apple. Né? Apple é caminhão subindo ladeira, não tem nenhum sinal de topo. Você vê que rapidamente anula, já está subindo bem hoje. AMD. Eu tenho um aluno que trabalha na AMD nos Estados Unidos, mora lá, trabalha lá, é investidor. Opera muito bem, opera petróleo, opera platina, opera mini S&P. Uma simetria em U. Então, padrão de alta, temos Caterpillar. Caterpillar é um típico caso de turnaround também, deve dar sequência ao movimento de alta. É um mastro bandeira no gráfico diário. Mastro bandeira. Deere & Company, correção que abre oportunidade de compra. GM, na minha visão também, oportunidade de compra tem uma simetria predominantemente altista. E aí nós temos JP Morgan. Caso da Apple, deve ritmo devagar e sempre aqui. E Mercado Livre, iminente pivô com I. 1232 com 58, logo menos. 3M reagiu bem ao balanço. É um caso de virada, eu projeto 3M a aproximadamente $120 no curto prazo. E Tesla, uma das boas novas de hoje, montando o Arami, uma situação de compra, porque tem um eixo de W muito claro, a 272,90. Se eu fosse comprar, já tomaria agora na expectativa de que esse fundo duplo seja desenvolvido. E aí nós temos X, que é United States Steel Corporation. Formação de fundo, rompimento falso, então é algo que remete a uma compra. A simetria também indica algo nesse sentido. É como se você fizesse uma exposição ao minério, né, via Estados Unidos. E aí nós temos XP para finalizar, também um caso parecido aí com Apple, né, devagar e sempre. Tem sinal de topo, tem, mas está mais para o mastro bandeira, a teoria das árvores e floresta. Então está entregue sempre com muito capricho, pessoal. Eu desejo um ótimo estudo a todos.
No período da tarde ou noite, né, eu farei naturalmente o programa Clique e farei também Stories. Forte abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção.